Muito obrigado por Senhor estar aqui presente nessa casa, na sua casa. O Senhor vem estar presente em nossos corações, cada dia. Venha tocar em cada um aqui, cada louvor que seja atuado aqui em cima desse altar. Venha te pedir, as pessoas que não chegaram, o Senhor venha protegendo, venha direcionando para chegar em paz, sem estresse, sem nenhuma coisa. Mesmo que entre aqui ferido, mentalmente, vai cair porque é tudo mal e ela vai ser libertada. É o que eu te peço, já te agradeço. Não seja eu aqui cantando, ninguém te adorando.
Aleluia, Jesus. Deus
difícil resistir o estouro. As minhas forças se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me. De pé eu não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações. É mais
Glória a Deus, para te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci. Nós nascemos para adorar a Ele, nós nascemos para exaltar a Ele, porque Ele é digno de toda a honra, toda a glória, toda a adoração. Para isso que nós fomos criados, para servir e adorar o Senhor, para nos entregar por completo a Ele, vivendo aquilo que Ele tem preparado para nossas vidas. E nós precisamos estar dispostos a viver a vontade de Deus, dispostos a viver aquilo que Ele tem para a nossa vida, entendendo que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável, entendendo que Ele sempre tem o melhor para nós. Às vezes a gente passa por situações que a gente não entende porquê, mas a gente precisa confiar e crer que tudo faz parte do propósito de Deus para nossas vidas. E é por isso que nós precisamos adorar Ele, em tempo e fora de tempo. Tá tudo bem? Eu adoro. Tá tudo mal? Eu adoro. Porque eu sei que ainda que eu não entenda as circunstâncias, Ele continua cuidando das nossas vidas. E tudo faz parte do processo de Deus. Glória a Deus. Vamos participar do nosso dízimo de oferta, que também é um momento de adoração, um momento de gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito por nossas vidas, porque Ele é fiel, porque Ele tem cuidado de nós, Ele tem nos sustentado e proporcionado muito mais do que nós necessitamos. Receba o seu envelope, fique em paz. Se hoje você não pode ofertar, não tem problema, querido. Ninguém é obrigado a nada. Aleluia. Levante seus envelopes, curva sua cabeça, feche seus olhos. Pai querido, louvado seja o teu nome, Deus. Obrigado por essa noite, Deus. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado pela tua fidelidade. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós, tem nos abençoado, tem nos sustentado. Nós queremos entregar a Ti, Pai, um pouco daquilo que o Senhor tem nos abençoado, um pouco daquilo que o Senhor tem provido em nossa casa. Recebe a nossa oferta, recebe o nosso dízimo, Pai, para que a Tua obra venha crescer, Deus. Pai, se há pessoas aqui que precisam de uma porta aberta, Pai, se a Tua palavra diz que o Senhor sonda cada coração, eu quero te pedir para que o Senhor venha sondando os corações nessa noite, para que o Senhor venha ver a necessidade do seu povo, sustentando, cuidando, abençoando. Se há pessoas com processo na justiça, Deus, que o Senhor venha tocar naqueles juízes, embargadores, para que venham agir com justiça com o Teu povo, dando ganho de causa para cada um deles, Senhor. Continua abençoando esse ministério, que venhamos continuar fazendo a Tua vontade acima de todas as coisas, Pai, cumprindo os Teus propósitos. Muito obrigado por tudo que te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Eu vou estar aqui à frente para receber o seu dízimo, a sua oferta, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Antes de ir para a palavra, Camilinha me lembrou aqui, hoje tem cantina, tá? As meninas da coreografia têm feito cantina todo domingo para poder juntar um dinheiro para elas poderem participar de uma conferência que vai ter agora no segundo semestre. Então, você quando compra na cantina, você está abençoando esse ministério que tanto nos abençoa.
E hoje é sopa de ervilha mais um copo de refrigerante, apenas R$6. Para abençoar essas meninas que têm tanto nos abençoado. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo lá em João, capítulo 6. Todos acharam? Amém? Vamos ler a partir do versículo 60. Está lá no final do capítulo, versículo 60. Diz assim a palavra do Senhor: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito das suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrente entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Até aqui, feche seus olhos, com sua cabeça. Pai querido, louvado seja o teu nome, Deus. Obrigado, Pai, por essa palavra. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor já fez aqui nessa noite, Pai. Mas nós sabemos que ainda tem mais. Nós sabemos que ainda tem mais de Ti para nossas vidas, Pai. Fala conosco poderosamente, Jesus. Abre os nossos ouvidos para ouvirmos a Tua voz. Abre o nosso coração para receber a Tua palavra, Senhor. Que eu venha diminuir para que o Senhor cresça. Que não seja eu aqui falando, mas seja o Teu Espírito Santo conduzindo cada palavra. Usa-me, Senhor. Fala os nossos corações. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Sabe, queridos, nesse momento, o ministério de Jesus já estava no alvo. E muitos já o conheciam, já o seguiam, porque ouviam falar dos milagres, das maravilhas. E se nós formos ver no início do capítulo 6, nós vemos que uma grande multidão ouvia Jesus. Uma grande multidão estava ali para ouvir Jesus. E ele ensinava a palavra. E vai dizer que as horas iam passando e ia ficando tarde. E os seus discípulos chegavam para ele e falaram: Jesus, é melhor que o Senhor despeça a multidão, porque está ficando tarde, são muitos, como é que nós vamos os alimentar? Eles vão ficar com fome, vão querer comida. Aí Jesus vira e fala: dê vocês comer. Aí fala para Jesus: Jesus, nós não temos nada, só tem um menino aqui com 5 pães e 2 peixinhos. E aí a passagem que a gente tanto conhece, né, da multiplicação dos pães e dos peixes. E a palavra vai dizer que Jesus partia o pão e ia servindo, e servia tanto que ainda sobrou em grande quantidade. E aqueles homens ali que estavam ali ficaram maravilhados com aquilo, ficaram encantados, estavam ouvindo a palavra e ainda foram alimentados, e viram um milagre, viram Jesus multiplicando os pães e peixes. Só que eles não entenderam o que estava por trás de tudo isso. Eles não entenderam o propósito de Jesus estar ali. Muitos daqueles o seguiam
para tentar fazer Jesus rei. Eu falei aqui alguns cultos atrás que aqueles homens tinham o entendimento de que o Messias viria para algo terreno, que o Messias viria para livrar Israel do jugo de Roma. Então eles queriam pegar Jesus e fazer ele rei. Só que o reinado de Jesus não está nessa terra, não está nesse mundo. Aleluia. Jesus não veio para nos dar bens materiais. Jesus não veio para nos dar coisa terrena. Jesus veio para nos salvar. Jesus veio para nos dar acesso ao Pai. Jesus veio para dar algo que homem nenhum pode dar. E aqueles homens estão ali buscando coisas que perecem. Quantas vezes nós somos assim? Quantas vezes nós nos esquecemos do verdadeiro propósito que é estar na casa de Deus, o verdadeiro propósito que é servir a Deus, e nos tornamos iguais àqueles homens, buscando ao Senhor por conta de coisas que a terra come, buscando ao Senhor por coisas que não vai preencher o vazio que existe em nós. Jesus abre portas, Ele multiplica aquilo que a gente tem, mas não foi para isso que Jesus morreu na cruz. Ele nos abençoa, Ele proporciona coisas grandiosas em nossas vidas, mas esse não tem que ser o objetivo em nossas vidas. O objetivo das nossas vidas tem que ser buscar a presença dEle acima de todas as coisas. O nosso objetivo precisa ser nos entregar para Ele cada dia mais e viver a vontade dEle sobre nossas vidas. Foi para isso que nós fomos gerados, para sermos servos dEle, para vivermos o sobrenatural que Ele tem para nós. Mas como eu já falei aqui, o sobrenatural não vem quando nós estamos na nossa zona de conforto. O sobrenatural não vem quando está tudo bem, eu estou ali, só deixando o barco me levar. Sempre quando eu falo de sobrenatural, tenho que falar dessa passagem, porque é exatamente isso. Pedro, quando andou sobre as águas, que foi necessário tirá-los da zona de conforto para que o sobrenatural acontecesse. E ali mostra exatamente o que representa a nossa vida. Porque viver o sobrenatural não significa que os problemas vão acabar. Viver o sobrenatural de Deus não quer dizer que tudo vai estar numa maré mansa. Muitas vezes nós vamos viver um milagre, vamos viver o sobrenatural enquanto a nossa vida ainda está em turbulência. Mas nós vamos ver o agir de Deus sobre nós. Nós vamos ver o cuidado dele sobre nossas vidas. Nós vamos ver que as ondas vão estar batendo, a tempestade vai estar batendo, mas ela não vai nos atingir, porque Deus vai estar guardando nossas vidas. E nós vamos andar por cima dos problemas. Nós vamos andar por cima do mar revolto. Porque enquanto os nossos olhos estiverem focados em Jesus, nada disso pode nos abater, nada disso pode nos afetar. O nosso foco precisa ser o Senhor. Só que aqueles homens não entenderam isso. E a palavra vai dizer que no dia seguinte, eles voltam para procurar Jesus, mas Jesus não estava ali. E logo depois da multiplicação dos peixes, vem essa passagem, dos discípulos no barco e a tempestade vindo, e Jesus vem andando sobre as águas, e Pedro anda também. E eles atravessam para o outro lado, e aqueles homens foram até o outro lado buscando Jesus. Quem dera tivessem buscando Jesus pelo motivo certo, teriam sua vida transformada. E quando eles chegam, encontram Jesus e falam assim: olha, o Senhor está aqui, nós estávamos te procurando. E Jesus já começa a repreender eles, porque Jesus já sabia a intenção do coração deles. Eu quero te perguntar nessa noite, qual é a intenção do seu coração em estar aqui? Será que a intenção sua é buscar algo que vai satisfazer somente os seus desejos, as suas vontades? Eu não estou falando aqui que a gente não tem que buscar bens com Jesus, entregar nossos sonhos, nossos projetos, porque Jesus ele multiplica, Jesus ele nos abençoa, mas o nosso propósito principal precisa ser o Senhor. Coloque os seus sonhos nas mãos de Deus, coloque os seus projetos nas mãos de Deus, mas acima de tudo, faça a vontade dele. Eu gravei um vídeo essa semana, até postei no meu Instagram, talvez alguns tenham visto. Essa semana eu estava nos Estados Unidos, fui a trabalho para lá, e eu estava lá, teve um dia, eu estava tranquilo, eu estava parado olhando tudo aquilo e refletindo aonde eu estava, não por estar nos Estados Unidos, mas por aonde Deus me permitiu chegar.
E eu falei no vídeo, né? Há muito tempo atrás, quando eu era mais novo, era meu sonho estar lá. Conhecer Orlando, ir para aqueles parques e tudo. E eu achava que aquilo era improvável para mim. Eu morava com meus pais, né? Era mais novo. Olhava para a condição financeira dos meus pais, eu não via como realizar aquilo. E olhava para mim e falava, será que um dia eu vou chegar ao ponto de conseguir bancar uma viagem dessa? E hoje, depois de tudo que eu vivi, já ter ido algumas vezes para lá, eu vejo o quanto aonde Deus pode nos levar quando nós priorizamos a vontade dele sobre nossas vidas. As coisas que podemos alcançar quando nós colocamos ele em primeiro lugar e não os nossos sonhos. Os seus sonhos Deus conhece. Os seus projetos Deus conhece. Sabe, não fica perdendo tempo correndo só atrás daquilo que você tanto almeja, porque Deus conhece os sonhos do seu coração, Deus conhece os desejos do seu coração. E Ele vai realizar. Mas priorize a vontade dEle sobre a sua vida. Priorize a vontade que Ele tem sobre você. Que você vai ver as coisas acontecendo. Lá atrás o meu sonho era visitar os Estados Unidos. Hoje eu trabalho com os Estados Unidos. Hoje eu posso viajar lá para trabalhar com algo que era meu sonho uma vez só. Mas isso aconteceu não foi porque eu priorizei isso na minha vida, mas porque eu priorizei o Senhor na minha vida. É como diz a palavra de Deus, buscar em primeiro lugar o quê? O reino do céu e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Talvez hoje você esteja aqui, olhe para a sua realidade, olhe para os seus sonhos, para os seus projetos e não veja perspectiva nenhuma de acontecer. Comece a priorizar Deus na sua vida, que você vai ver as coisas acontecerem na sua vida. E Deus vai te levar além do que você imagina. Deus vai te levar além do que você sonha. Deus vai te levar além do que você almeja. Glória a Deus. Comece a priorizar a vontade de Deus. É muito simples, não é fácil, mas é simples. Problemas vão ter, situações vão se levantar para tirar você da caminhada, mas basta você não permitir com que isso aconteça. Basta você não permitir com que as adversidades, com que falácias, com que pessoas venham tirar você do centro da vontade de Deus. Continue fazendo a vontade dele sobre a sua vida. Você vai viver milagres, mas é necessário você sair da sua zona de conforto e viver aquilo que Deus tem determinado para a sua vida. Sabe, muitas vezes a gente tem priorizado tantas coisas, a gente prioriza tantas outras coisas, e a gente não prioriza Deus. E depois a gente fica chateado, fica triste, porque as coisas não acontecem na nossa vida. Sabe, seria muito mais fácil eu estar sentado no banco fazendo nada. Você acha que era meu sonho ser pastor? Não era. Pensa muito grande. As batalhas são muito grandes. Quando você está à frente de um ministério, quando você está à frente de algo, é muita luta que você passa. Mas vale a pena passar por tudo por aí. E eu vejo o cuidado que Deus tem tido comigo, com a minha casa, com a minha família. Tudo aquilo que Ele tem proporcionado para nós. Mas porque eu tenho priorizado a Deus, porque eu tenho colocado o Senhor à frente de tudo. As lutas, elas vão vir. Os problemas, eles vão vir. Mas cabe a nós confiarmos ou não em Deus. Crermos que Ele vai prover ou não. A gente fica desesperado com as coisas, porque a gente quer tudo para ontem, mas descansa. Confia, Ele está cuidando. Ele não está alheio à sua situação, Ele não está alheio àquilo que você tem vivido, Ele continua cuidando da sua vida. Você que talvez tenha deixado de cuidar das coisas de Deus. Sabe, a gente prioriza tantas coisas, a gente coloca tantas coisas na frente do Senhor. Para que eu vou naquele culto? Não, vai ter uma festinha para eu ir. Poxa, hoje teve culto de manhã, né? Por que eu vou acordar mais cedo para ir? Não, à noite eu vou. E às vezes a gente perde uma oportunidade de recebermos algo de Deus. De recebermos algo da parte do Senhor. Eu cheguei de viagem hoje. Cheguei às 7h40, peguei uma fila de mais de 1 hora na alfândega, vim voado de Uber do aeroporto para cá para estar
focando aqui, fazendo a vontade de Deus, porque eu sei aquilo que Deus cobra de mim, eu sei aquilo que Ele tem feito pela minha vida. Será que não vale a pena eu me esforçar por Ele? Diante de tudo que Ele tem me proporcionado, diante de tudo que eu tenho vivido, será que não vale a pena eu me esforçar, me sacrificar por Ele? Até porque isso não é sacrifício nenhum. Sacrifício foi o que Jesus fez naquela cruz por mim e por você. Sacrifício foi aquilo que Ele viveu pelos nossos pecados. Abrir mão de uma saída para estar na presença dEle, abrir mão de um descanso para estar na presença dEle, isso não é sacrifício, queridos. Isso é gratidão. Isso é fidelidade. Isso é fidelidade. A gente poderia estar em tantos lugares, mas hoje a gente está aqui para receber a presença dEle sobre nossas vidas. E aqueles homens não entenderam isso. Aqueles homens queriam pão. E Jesus vira para eles e fala: vocês buscam algo que perece, mas eu sou o pão da vida. É isso que Jesus fala. Aquele que comer de mim jamais terá fome. E a gente precisa entender isso. A gente precisa viver isso. Estar dispostos a viver isso. Versículo 27, ele vai dizer: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Versículo 27, desse mesmo capítulo. E a gente fica aqui, priorizando, é o que eu falei, priorizando aquilo que não vai acrescentar em nada na nossa vida com Deus. E nos esquecemos de buscar aquilo que vai fazer toda a diferença na nossa vida. As outras coisas vão vir, querido. Para de priorizar o que não tem que ser priorizado. Priorize o Senhor, que você vai ver tudo fluindo na sua vida. Ah, mas eu tenho passado dificuldades, eu tenho passado situações. Comece a priorizar verdadeiramente o Senhor, que você vai ver um milagre acontecendo na sua casa, na sua vida, na sua família. O problema é que a gente não quer priorizar a Deus. A gente prioriza alguns momentos. É um culto, aí vem e está tudo certo, eu recebo, glória a Deus. Mas e depois? E no nosso dia a dia? Ou a gente abre a Bíblia só aqui no domingo? Ou numa quarta-feira? O esforço que eles fizeram para ir atrás de Jesus, buscaram Jesus a tudo. Imagina se eles estivessem fazendo isso com o intuito correto. Imagina o que eles não receberiam. Receberiam muito mais do que pão e peixe. Isso é migalha diante do que Jesus tem para nos oferecer, querido. E a gente fica buscando migalha. Ai, Jesus, eu preciso de um emprego melhor. Isso é migalha. Jesus pode fazer mais na sua vida. Sabe, Jesus pode te dar um emprego muito melhor do que esse que você está almejando, se você priorizar a vontade dele. E a gente fica atrás de migalha. Jesus não tem migalha para nossas vidas, né? Jesus tem um banquete para nos oferecer. A gente aqui não sabe buscar, a gente aqui não sabe o que fazer. Nós precisamos nos firmar na palavra dele, não nos bens. Sabe? E Jesus vem com uma palavra dura. Aqueles homens começam a falar dura essa palavra, quem pode ouvir? E eles ficam chateados, eles ficam magoados, porque não era aquilo que eles queriam. Afinal, eles estavam tratando Jesus como um garçom. Porque o garçom, ele traz aquilo que você pede. Você olha no cardápio, não, isso eu não quero. Ó, isso aqui, ó, garçom, isso aqui eu quero, hein? Essa picanha aqui, maturada, quero, pode trazer. Tratando Jesus como garçom. Quantas vezes nós fazemos isso? Jesus, isso aqui eu não quero, não, ó. É isso que o Senhor tem para mim, isso eu não quero, não. Mas isso aqui eu quero. Jesus não é seu garçom. Ele é seu Pai. Glória a Deus. E o Pai a gente obedece. A gente não questiona. A gente não fica barganhando. Muitas vezes a resposta de Deus para a nossa vida vão ser palavras duras, mas que vão trazer mudanças para nós, que vão nos trazer a luz daquilo que Ele tem para nossas vidas, porque os confrontos, Ele nos transforma. Quando nós somos confrontados, nós somos mudados. Nós vemos diversos exemplos disso na Bíblia. Teve a conferência de mulheres e falou de uma passagem que eu amo, aquela passagem da mulher samaritana. Eu amo essa passagem. Uma mulher que não tinha nada para oferecer, que vivia escondida porque com medo das pessoas, por ser julgada. Uma mulher que era vista por muito provavelmente como uma prostituta, porque era
tinha casado 5 vezes, tinha separado 5 vezes, e aquele que ela estava, nem marido dela era. Estava se entregando para qualquer um. Essa era a mulher samaritana. E foi essa mulher que Jesus foi encontrar. Isso já mostra a misericórdia que Ele tem sobre nossas vidas. Ele não olhou os pecados dela, mas olhou o coração dela. Sabia que se ele fosse, conversasse com ela, tocasse na ferida, a mudança ia vir não só na vida dela, mas para toda uma cidade. Jesus sabia. E Jesus foi além do costume da época, porque ele era judeu. E jamais um judeu ia para Samaria. Jamais um judeu conversaria com Samaria. Já não era usual um homem ficar conversando com uma mulher assim. Ainda mais um judeu conversando com uma samaritana. Mas Jesus ia além dos dogmas. Jesus ia além dos costumes para fazer o milagre acontecer. E enquanto ele conversa, você vê que ele tenta conversando ali com ela. Bom, um papo bom. Ah, mulher, se você soubesse quem te pede água, você me pediria água e eu te daria água viva. Ele começa a conversar, mas vê que não surte efeito. Não surte efeito. E ela começa a falar, ué, mas que água é essa que você vai dar? Você não tem nem balde, você está me pedindo água e você vai me oferecer água. Mas quando ele toca o dedo na ferida, a ficha cai. Quando ele confronta aquela mulher, as escamas dos olhos caem. Quando ele vira para ela e fala, vai chamar o teu marido, e ela fala, eu não tenho marido. Jesus fala, verdade disseste, porque 5 maridos você já teve, e esse que você tem não é seu. A palavra dura. A palavra dura muitas vezes expõe a realidade que nem nós mesmos queremos reconhecer. Mas muitas vezes é necessário para que a mudança venha sobre nossas vidas. Para que a gente possa despertar, ver onde a gente tem errado, ver onde a gente tem falhado, ver onde a gente pode mudar e melhorar e nos tornarmos servos melhores. A palavra dura é necessária para que a mudança venha acontecer na nossa vida. E muitas vezes a gente despreza quando é uma palavra de bênção, de vitória, quando Jesus vem e fala, olha, aquele carro que você sonha eu vou te dar, e oh glória, olha, a gente faz festa, conta para todo mundo e fica. Mas quando Jesus fala, olha, você precisa consertar isso porque você está errando, porque você está sendo um falso crente, aí a gente não gosta, aí a gente fica magoado, aí a gente fica chateado. Mas quantas vezes nós temos agido assim, com máscaras, fingindo ser uma coisa que não somos. Enquanto nós fingimos ser aquilo que não somos, nada vai mudar na nossa vida, nada vai acontecer. A gente precisa reconhecer que nós temos sido fracos, que nós temos sido falhos, que nós temos brincado de ser crentes e começarmos uma mudança verdadeira na nossa vida. Glória a Deus. Você quer ver milagres, você quer viver milagres, mude, expõe aquilo que você tem errado, onde você tem falhado e busque em Deus um conserto na sua vida. Para que as coisas possam acontecer. Não adianta só ficar vindo para a igreja não, querido. Não adianta só vir para culto, assistir, sentar na cadeira e levantar na hora do louvor e ficar ali esperando. Ah, que horas que vai acabar esse culto? Não acaba. Não adianta só ficar nisso. Se eu não me entregar, se eu não vier para o culto para verdadeiramente prestar culto a Deus, adorar a Ele, nada vai mudar. Vai continuar sendo as mesmas coisas, as mesmas lutas, as mesmas batalhas, as mesmas dificuldades, os mesmos problemas. Quando que você vai despertar que precisa mudar? Se entregar verdadeiramente para o Senhor, falar, Senhor, eis-me aqui. Olha aquela mulher, ela ouviu a palavra dura de Jesus, ouviu a repreensão dele. E através disso, a maior revelação da adoração foi feita para ela. Uma conversa que, se a gente fosse parar para analisar, deveria ser para um sacerdote, para alguém, né, um supra-sumo, mas foi para uma mulher que era vista como uma qualquer para a sociedade. Os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram em espírito e em verdade. Essa foi a revelação de Jesus para aquela mulher. E olha a mudança de vida daquela mulher.
Porque se nós formos continuar lendo esse texto, vemos depois, vamos ver que muitos daquela cidade vêm para falar com Jesus e falam: nós viemos por aquilo que aquela mulher disse, mas agora nossos olhos podem te contemplar. Aquela mulher se tornou uma evangelista. A mulher que ninguém queria ser visto perto se tornou alguém que foi usada por Deus para trazer transformação para uma cidade, porque ela se deixou ser confrontada. Foi a mesma coisa com Jacó, um homem enganador, usurpador, enganou seu pai, enganou seu irmão, tramou contra o seu próprio irmão, teve que sair fugido de casa, viver longe da sua família. Mas no momento que foi confrontado por Deus, Deus muda o nome dele. Já não é mais Jacó, é Israel. A mudança vem por completo quando nós nos deixamos ser confrontados. E muitas vezes os confrontos eles nos marcam. Eu tenho a marca do confronto com Deus. Tenho uma perna menor que a outra. Tenho algumas dificuldades porque foi necessário. Deus me confrontou dessa maneira. Porque Ele sabia o caminho que eu estava trilhando. Ele sabia o caminho que eu estava seguindo. E sabia que só palavras não iam resolver nada. Eu estava num momento cansado, sabe? Tinha passado por muitas coisas. Eu não queria mais saber de compromisso, de estar sempre na igreja. Falei aqui, eu nem ia naquele culto, um dia antes de eu levar aqueles tiros, nem ia. Então foi necessário eu passar por aquilo para que Jesus mudasse o curso, o rumo que a minha vida estava levando. Para que hoje eu pudesse estar aqui no altar dele, servindo a Ele e servindo a vocês. E às vezes a gente não entende os confrontos que Deus nos dá. Muitas vezes os confrontos não são palavras. No meu caso não foi uma palavra. Foi um problema que eu passei. E às vezes a gente está passando por algumas provas, algumas lutas, a gente está murmurando, a gente está questionando. E Jesus está falando: acorda, eu quero te mudar, eu quero te moldar. Eu tenho para você coisas maiores. Eu tenho para você coisas grandes. Hoje sou eu aqui pregando, mas amanhã pode ser você. Talvez você está aí sentado, não vê condições, mas eu não tinha condições. Quem sou eu? Acha que eu sou alguma coisa especial? Acha que eu sou palavra? Eu só me coloquei à disposição de Deus. Amanhã pode ser você. E talvez essa luta que você está passando é o início da mudança que Deus tem para a sua vida. É o início do propósito que Deus tem para você. Às vezes é necessário a gente parar de murmurar e começar a ouvir a voz de Deus. Quando a gente fala muito, a gente não ouve. Para um pouco. Ouça a voz de Deus que está falando no seu coração. Ouça o direcionamento que Ele está dando para você. Às vezes a gente só quer murmurar, achar que Deus não ama. Ele está me permitindo viver isso porque Ele não me ama. Mas na verdade Ele está permitindo você viver isso por te amar e por não querer te perder. Muitas vezes é necessário uma situação difícil na nossa vida para que a mudança venha acontecer. Foi necessário passar por aquilo. Eu entendi naquele período que eu estava no hospital que era necessário. Quando nós deixamos Deus falar, e Ele fala. Ele envia pessoas. Ele envia o direcionamento. Chegou o momento de se calar. Parar de reclamar. Parar de questionar. De ficar perguntando por quê. Você vai entender o porquê. Vai chegar um tempo que você vai entender. Você vai olhar para trás e vai falar: realmente, se eu não passasse por aquilo, eu não estaria aqui hoje. Se eu não tivesse passado por aquilo, eu não estaria vivendo aqui hoje. Os confrontos, eles nos tiram da nossa zona de conforto e nos levam à mudança. E nos levam a pensar sobre e analisar a nossa vida. Quem nós nos tornamos? Será que nós temos sido meros cumpridores de protocolo? Não, eu vou, domingo é dia de culto, eu tenho que ir. Vou lá. Ou meros cumpridores de escala. Não, eu estou na escala esse domingo, então eu tenho que ir. Esse domingo eu não estou na escala não, então eu não vou.
batedores de ponto. Eu vou lá só para bater meu ponto, mostrar para o pastor, vem aqui domingo. Aí domingo que vem eu estou na escala, então tem um outro compromisso, eu não vou ir não. E que ponto a sua vida com Deus chegou? Como está a sua vida com Deus hoje? Será que você tem vivido intensamente o que Deus tem para você? Será que você tem se entregado verdadeiramente como Deus espera? Ou será que você só tem esperado a vida passar e vem culto, não vem no outro? Ou então até vem em todos os cultos, mas a sua cabeça está lá fora, a sua cabeça está nos problemas, a sua cabeça está em outras coisas. Comece a analisar como é que está a sua vida. Para de querer vir para a igreja só para buscar pão e peixe. É como eu falei, isso é migalha. Isso é migalha diante do que Deus tem para nós. Isso é nada diante daquilo que Deus tem para nos oferecer. E a gente fica vindo priorizando migalhas. Deus está querendo nos oferecer um banquete e você quer migalhas. Busque a presença dEle. Se entregue para Ele. A presença dEle vale mais do que tudo. Quando nós buscamos a presença de Deus, tudo é nos acrescentado. Ele nos disse isso, Ele nos garante. Confia na palavra de Deus, confia naquilo que Ele pode fazer sobre a sua vida. Aleluia. Só descansa. Hoje é dia de mudança. Não saia daqui da mesma maneira que você entrou. Não saia daqui achando que não está tudo bem. Analisa a tua vida. Analisa a que ponto chegou a sua vida. Como é que você está hoje? Deixa Deus transformar você. Deixa Ele direcionar o seu caminho, que você vai ver aonde Deus vai te levar. As coisas que Deus vai te permitir alcançar. Não fica querendo só buscar os seus planos, porque isso é pequeno diante do que Deus tem para fazer na sua vida. Isso é nada diante daquilo que Ele tem para você. Deus tem coisas maiores para você. Aí você fica preso a isso. Não, eu quero isso, Senhor. Vem domingo, porque preciso disso. Deus está falando, meu filho, olha o que eu tenho para você. Às vezes é necessário nós passarmos por algumas situações para que Deus possa nos mostrar aquilo que Ele tem para nós. Como Paulo, quando estava cercado lá em Damasco, e por uma janela ele foi baixado, escapou. Já preguei essa passagem aqui. E eu gosto muito dela porque essa parte de janela, ela fala muito conosco. Porque às vezes a gente espera uma porta aberta, mas muitas vezes Deus abre uma janela antes de abrir uma porta. Porque a janela nos dá acesso ao que está do lado de fora. A janela nos permite ver o que a gente não consegue ver. Uma janela aberta muda muita coisa na nossa vida. Imagina você vai dormir, planeja no dia seguinte, eu vou para a praia com a minha família. Tudo certo, deixa tudo arrumado, vai dormir, no dia seguinte você acorda, você abre a janela e está chovendo. Uma janela aberta muda os nossos planos. Uma janela aberta muda o nosso direcionamento. Muitas vezes a gente quer uma porta, mas Deus fala, antes da porta eu vou abrir a janela para que você possa ver aquilo que eu estou vendo e você não consegue ver. Eu vou te permitir enxergar aquilo que eu já estou vendo sobre a sua vida, mas hoje você não enxerga. E isso é tanto para coisas boas quanto para coisas ruins. Quando você está seguindo um trilhão, um caminho, achando que está tudo bem, Ele fala, eu vou abrir uma janela para que você possa ver o teu destino se você continuar nessa vida. Ou então eu vou abrir uma janela para você ver o que você vai alcançar se você me priorizar. Aleluia. Não menospreze as janelas que Deus vai abrir. As janelas muitas vezes não vai ser a resolução do problema, mas vai nos dar esperança e força para continuarmos na caminhada, para alcançarmos o que Ele tem para nós. Eu creio que Deus vai abrir janelas nessa noite, para que você possa ver aquilo que Ele tem preparado para você, para que você possa enxergar aquilo que hoje você não consegue enxergar, mas Ele já tem enxergado na sua vida, para que você possa enxergar o quão longe você pode ir no momento que você começa a priorizar a vontade de Deus sobre a sua vida. Que possamos priorizar a Ele, que possamos buscar a presença dEle acima de todas as coisas. Busque a presença dEle. Para de ser cristão superficial. Cristão superficial
qualquer tempestade destrói. É igual árvore que não tem a raiz funda. Bate qualquer vento, derruba. Mas vai ver as árvores que têm aquelas raízes fincadas, que vão fundas. Vai tentar derrubar para ver se é fácil. Superficial. Sai da superfície, vai fundo. Quando nós estamos numa profundidade, nada nos abala. Toda vez que eu falo sobre isso, eu lembro da entrevista que eu vi de um casal que estava fazendo um mergulho lá naquele tsunami que teve na Indonésia, 2004, se não me engano. Eles estavam fazendo mergulho no período, na hora que passou o tsunami. E eles falaram que eles não sentiram muita coisa, só sentiram uma leve agitação. Por quê? Porque eles estavam lá embaixo, bem fundo. Quando nós estamos fundo, querido, pode vir tsunami, pode vir tempestade, não vai nos abalar. Porque nós estamos fundos com Deus, nós estamos fincados na palavra dele. Por isso que nós precisamos buscar a presença dele acima de todas as coisas. Aleluia. Fica de pé, eu quero orar por você. Comece a analisar como é que está a sua vida hoje. Como eu falei ali, quem tem sido você hoje? Você é o mesmo? Você mudou? Tudo que eu penso
infinito amor. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado, Pai, pelo cuidado. Mas obrigado também pelos confrontos, pelas batalhas, pelos desertos que muitas vezes o Senhor tem permitido com que a gente enfrente. Porque sabemos que é o Senhor nos permitindo, nos dando uma oportunidade de melhorarmos, nos dando uma oportunidade de sermos mudados, moldados por Ti. Oh Jesus, hoje nós não queremos pedir nada. Hoje tudo que nós queremos é a Tua presença, é viver para Ti, viver os Teus propósitos, viver aquilo que o Senhor tem para nós e não mais aquilo que nós queremos. Nos faz entender que a Tua vontade é o melhor para nossas vidas. Nos faz entender que o melhor lugar para estarmos é na Tua presença, é aos Teus pés. Assim como Maria está aos Teus pés, Marta tentou questionar, mas o Senhor virou e falou que ela escolheu a melhor parte, porque a melhor parte é estar diante de Ti, é estar aos Teus pés, recebendo mais de Ti. Oh, nos faz viver a Tua vontade, Deus. Nos faz viver o sobrenatural. Nós queremos a Ti, somente a Ti. Nos muda, nos molda conforme a Tua vontade. E saímos daqui nessa noite dispostos a viver a Tua vontade, dispostos a nos entregar por inteiro, dispostos a abrir mão do nosso eu, do nosso querer, para viver aquilo que o Senhor quer para nós. Obrigado, Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Nós te adoramos, Deus. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero
Deus pode mudar histórias. Deus muda famílias. Nós vemos aqui na igreja quantas famílias têm sido alcançadas por Deus. E esse é o agir de Deus em nossas vidas. Deus é fiel. Aleluia. Eu, Marlene, Te aceito, Jesus, como meu Senhor e e Salvador, escreve meu nome escreve no livro da vida, no livro da vida, que de lá ele jamais sabe. e de lá que ele jamais saia. A partir de hoje, A partir de hoje, eu me entrego a Ti eu me entrego a Ti para fazer a Tua vontade, para fazer a Tua vontade, cumprir o que eu queria cumprir o Teu querer em minha vida. em minha Glória a vida. Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória. Vamos orar pela vida dela agora, em nome de Jesus. Estenda suas mãos para cá. Pai querido, louvado seja o Teu nome. Hoje é um dia de festa. O céu está em festa. Aleluia. Obrigado, Pai, pela vida da Marlene. Obrigado, Pai, porque ela tem estado aqui na tua casa, tem te servido, tem nos ajudado aqui muito quando nós temos eventos. Aqui ela está sempre disponível para servir, te ajudar e ser um instrumento em tuas mãos. E eu creio que a partir de hoje coisas grandes e maiores vão acontecer na vida dela. Eu creio, Pai, que esse é só o começo daquilo que o Senhor tem para a vida dela. Glória a Jesus. Nós colocamos a vida dela em tuas mãos, crendo nos teus propósitos, crendo na tua vontade, crendo na tua fidelidade, Jesus. Obrigado, Pai, pelo privilégio de poder servir, Pai, a Marlene. Obrigado pela vida dela, Pai. Cuida dela todos os dias, que ela possa viver os teus propósitos cada dia mais. É o que te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Hoje é dia de festa, querido. Deus é maravilhoso, Ele tem sempre mais para nossas vidas. Aquilo que Ele tem preparado para nós, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu. Esse é o nosso Deus. Glória a Deus. Estenda suas mãos para cá, vamos orar pelos pedidos de oração. Deus, neste momento, nós entregamos os pedidos nas tuas mãos, Senhor. De repente, Senhor, algum nome de algum parente, algum familiar, algum amigo, Senhor amado, alguma solução, Deus querido, que alguém escreveu nesse papel. Senhor, seja lá o que for, Deus, causa na justiça, porta de emprego, cura, libertação, restauração de alguma vida. Deus, neste momento eu entrego esses pedidos de oração nas tuas mãos. De repente, Senhor amado, alguma pessoa escreveu esse pedido como último recurso de vivenciar o teu milagre. Ou, Senhor amado, com o coração triste, angustiado, mas crendo, Senhor, que o Senhor pode enviar provisão. Então, neste momento, Senhor, nós entregamos esses pedidos de oração e nós já cremos, Senhor, que nós estamos clamando ao Jesus Cristo, que ressuscitou ao terceiro dia, e que realiza milagre, que realiza restauração, libertação de vidas e soluciona problemas. Então, Senhor amado, entregamos esses pedidos nas tuas mãos e nós já cremos, Senhor amado, que nos próximos dias, nas próximas semanas, os teus filhos irão contar o testemunho de bênção que recebeu das tuas mãos. Senhor, envie provisão, realize milagre, realize o sobrenatural na vida de cada um, Senhor amado, em cada pedido de oração. Isso é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, Deus. Aleluia, glória a Deus. Pai querido, louvado seja o teu nome. Obrigado por essa noite, pela tua fidelidade, pela tua presença, pelo teu mover no meio de nós. Proporciona uma semana abençoada para nós, Pai. Que durante essa semana o Senhor continue falando e ministrando aos nossos corações, nos mostrando aonde precisamos mudar, o que precisamos endireitar.
para viver aquilo que o Senhor tem preparado para nossas vidas. Proporciona uma semana abençoada. Guarda a nossa volta para casa, livra-nos do mal, que nem nada de ruim venha nos acontecer. E quarta-feira venhamos estar de volta aqui para te adorar, te louvar e bendizer o teu santo nome. Muito obrigado por tudo. É o que te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida. Aleluia.